Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Rafael e se você gosta de ouvir relatos, histórias de vida, histórias de traições, confissões, você está no canal certo. Aproveita e já se inscreve, é de graça, não custa nada, tá bom? E já aproveita e curte esse vídeo também. E no final deixa um comentário me dizendo o que você achou da história de hoje. E a história de hoje é o relato da Yasmin, que vai contar como ela foi traída pelos dois homens que ela mais amava na vida, o seu esposo e o seu pai. Um romance proibido entre os dois que fez com que ela se vingasse de uma forma muito cruel. Vale muito a pena você assistir. Então, sem mais enrolações, vamos lá assistir mais um relato. Meu nome é Yasmin, tenho 32 anos e essa é a história mais dolorosa e surreal que eu já vivi. Tudo aconteceu aqui em Passo Fundo, a cidade onde eu nasci, cresci e construí o que eu achava ser uma vida perfeita. Mas antes de chegar na parte que vai destruir tudo, preciso que vocês entendam como era a minha vida antes dessa bomba explodir. Eu sempre fui a filha dedicada. Meu pai, Odilon, era meu herói. Depois que minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 15 anos, ficamos só nós dois. Ele trabalhou como veterinário a minha vida inteira. Tinha uma clínica na Avenida Brasil. Era um homem sério, tradicional, daqueles gaúchos de palavras, sabe? Alto, cabelos grisalhos, sempre com aquela postura firme. Ele nunca se interessou por ninguém depois da morte da minha mãe. Dizia que o amor da vida dele tinha partido e que ele estava bem assim, sozinho, focado em trabalhar e em mim. Quando eu conheci o Davi há 7 anos, achei que tinha encontrado meu príncipe encantado. Nos conhecemos em um evento beneficente na associação comercial aqui da cidade. Ele era engenheiro civil, tinha vindo de Porto Alegre para trabalhar numa construtora que estava fazendo vários prédios novos no centro de Passo Fundo. Era bonito, educado, engraçado, cabelos castanhos, sempre bem penteados, olhos claros, sorriso sedutor. 3 anos depois casamos. A cerimônia foi linda no santuário da Nossa Senhora Aparecida. Meu pai chorou quando me levou até o altar. Lembro dele abraçando o Davi depois da cerimônia e dizendo: "Cuida bem da minha menina, rapaz. Ela é tudo que eu tenho nesse mundo." O Davi olhou nos olhos dele e respondeu: "Pode deixar, seu Odilon. Vou amar ela pro resto da minha vida." Mentira, era tudo mentira. Construímos uma vida boa. Compramos uma casa no bairro de São Cristóvão, com jardim, churrasqueira, tudo o que sempre sonhamos. Eu trabalhava como nutricionista, tinha meu próprio consultório, o Davi progredia na carreira, meu pai sempre estava por perto, todo domingo almoçávamos juntos, fazíamos churrasco, eles assistiam jogos do Grêmio juntos, tomavam chimarrão na varanda, conversavam sobre política, sobre a vida. Eu olhava aquela cena e meu coração transbordava de alegria e gratidão. Meu marido e meu pai tinham se tornado melhores amigos. Que filha, que esposa não sonharia com isso? Éramos uma família, ou pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou a mudar há 1 ano e meio, mas os sinais eram tão sutis que eu simplesmente ignorei. Davi começou a ficar mais tempo fora de casa, dizia que os projetos da construtora estavam exigindo mais tempo dele, chegava tarde, às vezes depois das 11 da noite. Eu reclamava, claro, mas ele sempre tinha uma explicação plausível. "Amor, você sabe como é essa obra no novo shopping. O prazo está apertado." Ele dizia, me beijando na testa, enquanto eu estava de camisola pronta para dormir. Meu pai também começou a agir estranho. Ele, que sempre foi tão presente, começou a ficar mais distante, cancelava almoços de domingo, dizia que estava cansado, que precisava descansar. Uma vez fui até a casa dele sem avisar, levando marmitas porque estava preocupada. Ele demorou uns 5 minutos para abrir a porta, estava de roupão meio despenteado. "Pai, o senhor está bem?" "Estava dormindo?" perguntei, estranhando porque era o meio da tarde de um sábado. "Estava tirando uma soneca, filha. Esses dias eu estou muito cansado." Ele respondeu sem me convidar para entrar direito, pegando as marmitas ali na porta mesmo. Achei estranho, mas não desconfiei de nada. Ele tinha 58 anos, trabalhava muito, fazia sentido ele estar cansado. Então começaram as viagens. Davi passou a viajar mais a trabalho, Porto Alegre, Santa Maria, Caxias. Sempre tinha obra para supervisionar e meu pai
Também começou a viajar, congresso de veterinária, ele dizia, visitas a amigos em outras cidades. Eu estava tão cega, tão imersa na minha rotina de trabalho e na ilusão da minha vida perfeita, que não consegui conectar os pontos óbvios. Um dia, 3 meses antes de descobrir tudo, aconteceu algo que deveria ter me alertado. Abri a porta e ouvi o Davi no telefone no quarto. Ele falava baixo, mas o tom era diferente, carinhoso, íntimo. Eu também estou com saudade. Ela não desconfia de nada. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa ter paciência. Logo, logo a gente resolve isso. Meu coração disparou, fiquei paralisada no corredor. Quando ele saiu do quarto e me viu, levou um susto. Yasmin, que susto! Pensei que você só voltava às 6. Com quem você estava falando? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele nem piscou. Com o engenheiro da obra de Carazinho. Tá tendo problemas com o fornecedor. Por quê? Não, achei estranho o jeito que você estava falando. Ele riu e me abraçou. Amor, você está imaginando coisas. Vem cá, que saudade de você. Me beijou e eu, como uma idiota, acreditei, porque ele era o meu marido, porque eu confiava nele. A verdade veio de uma forma tão banal que parecia até roteiro de filme ruim, mas foi assim que aconteceu. Era uma quinta-feira de março, fazia um calor absurdo em Passo Fundo, meu último paciente do dia cancelou e decidi ir para casa mais cedo, tomar um banho frio e descansar. Davi tinha dito que ia ficar até tarde na construtora. Quando cheguei, o carro dele não estava na garagem. Perfeito, pensei. Vou ter a casa só para mim. Entrei, joguei a bolsa no sofá e fui direto para o quarto trocar de roupa. Foi quando vi o notebook dele aberto na cama. Davi sempre foi cuidadoso com tecnologia, sempre fechava tudo, colocava senha em tudo, mas dessa vez estava aberto. A tela não tinha bloqueado ainda. Eu não sou o tipo que mexe nas coisas do marido, nunca fui. Sempre confiei, mas algo dentro de mim, talvez todos aqueles meses de sinais estranhos acumulados no subconsciente, me fez olhar para aquela tela. Era o WhatsApp Web e estava aberta uma conversa. O nome do contato era O e um coração. Meu estômago revirou. Sentei na cama e comecei a ler. As mensagens eram de hoje mesmo, alguns minutos atrás. Tô morrendo de saudade. Quando você volta? Davi. Saí agora da obra, vou aí em 10 minutos. Traz vizinho, quero te fazer um jantar especial hoje. Davi. Você me mimando de novo? Tô cada dia mais apaixonado. É porque você merece, você é o amor da minha vida. Minhas mãos tremiam, subi a conversa e comecei a ler as mensagens antigas. Eram de meses, talvez mais de um ano. Mensagens de amor, mensagens íntimas, fotos. Meu Deus, as fotos íntimas. Mas não eram fotos de uma mulher, eram fotos do meu pai. Meu pai sem camisa, deitado na cama, nu. Meu pai mandando beijo. Meu pai com uma mensagem que dizia, tô te esperando, amor. Eu não conseguia respirar, reli tudo várias vezes porque meu cérebro se recusava a processar. Aquilo não podia ser real, não podia. Continuei lendo como se estivesse em transe, mensagens de amor entre eles, planos de ficarem juntos, conversas sobre mim. Davi, ela está desconfiando de alguma coisa. E meu pai, acho que não, almoçamos domingo e ela estava normal. Davi, quanto tempo mais a gente vai ter que esconder isso? Estou cansado de mentir para ela. Meu pai, eu também, mas temos que ter cuidado. Não podemos machucar ela de qualquer jeito. Ela é a minha filha. Davi, eu sei, mas eu amo você. Quero viver isso abertamente. Meu pai, eu também te amo. Vamos dar um jeito. Eles estavam tendo um caso. Meu marido e meu pai estavam tendo um caso. Vomitei, corri para o banheiro e vomitei tudo. Chorei tanto que achei que fosse desmaiar. Fiquei ali no chão, frio do banheiro, tremendo, sem conseguir pensar direito. Quanto tempo eu fiquei ali? Não sei, mas eventualmente o choque deu lugar à raiva, uma raiva que nunca senti na vida, uma raiva que queimava como fogo. Voltei para o quarto, peguei o celular e comecei a tirar foto de tudo, cada mensagem, cada foto, toda a conversa, salvei tudo na nuvem, mandei para o meu e-mail, para o meu celular, precisava de provas. Depois fiz uma coisa que eu nem sei explicar de onde eu tirei coragem. Peguei o carro e fui até a casa do meu pai. Eu precisava ver com os meus próprios olhos, precisava confirmar que aquilo não era um pesadelo. Cheguei lá às 6:30 da tarde, o carro do Davi estava estacionado na frente, meu coração estava aos pulos. Fui até a porta e toquei a campainha. Demorou, ouvi vozes lá dentro, movimentos, finalmente meu pai abriu. Ele estava de bermuda e camisa, mas os cabelos desalinhados.
Os pés descalços, o rosto corado, tudo indicava que eu tinha interrompido algo. Yasmin, que surpresa, filha, tudo bem? Ele tentou sorrir, mas estava nitidamente nervoso. Tudo, pai, posso entrar? Ele hesitou. Agora não é uma boa hora, querida. Tô com uma visita. Eu sei que visita é essa, respondi, entrando mesmo assim. E lá estava ele, Davi, meu marido, sentado no sofá da sala do meu pai, sem camisa, só de cueca, claramente acabado de vestir às pressas. Yasmin, eu posso explicar. Davi se levantou, a voz trêmula. Explicar o quê? Que você está transando com meu pai, que vocês dois estão tendo um caso há mais de um ano, que vocês planejavam ficar juntos. Minha voz saiu num grito que eu não reconheci. Meu pai ficou branco. Filha, não me chame de filha, não se atreva. Eu estava chorando, gritando, tremendo. Vocês dois são as pessoas que eu mais amava no mundo. Como vocês puderam fazer isso comigo? O que se seguiu foi uma das conversas mais dolorosas da minha vida. Sentamos na sala daquela casa onde eu cresci, onde passei minha infância inteira, e eles confessaram tudo. Começou há 2 anos, numa noite que o Davi ficou até tarde, ajudando meu pai a consertar uma cerca no quintal. Eles tomaram umas cervejas, conversaram sobre a vida. Meu pai confessou algo que nunca tinha contado para ninguém. Ele sempre soube que era gay, mas cresceu numa época, numa família onde isso era impensável. Casou com a minha mãe porque era o esperado e amou ela do jeito que conseguiu, mas sempre reprimiu quem ele realmente era. E o Davi, ele confessou que sempre teve dúvidas sobre a sua sexualidade, mas também nunca explorou isso, até conhecer meu pai. Naquela noite, algo aconteceu entre eles. Uma conexão, algo que começou com uma amizade e foi se transformando em atração. Foi sem querer, Yasmin. Meu pai chorava enquanto falava. Eu nunca quis te machucar. Você é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Então por que fez isso? Gritei. Por que não terminou comigo, Davi? Por que não foi honesto? Porque eu tinha medo, ele respondeu também chorando. Medo do que você ia pensar, do que as pessoas iam dizer. Eu amo você, Yasmin, mas não da forma que um marido deve amar a esposa. Eu demorei para aceitar isso. Então você me usou, me enganou por anos. Eu nunca quis te enganar. Eu tentei negar o que estava sentindo, mas eu me apaixonei pelo seu pai. Aquelas palavras foram como facadas. Meu marido estava apaixonado pelo meu pai. Não era só sexo, não era só traição. Era amor, eles se amavam e de alguma forma isso era pior do que tudo. E agora perguntei, limpando as lágrimas, o que vocês vão fazer? Vão morar juntos? Vão viver felizes para sempre enquanto eu fico destruída? Eles se entreolharam e meu pai respondeu, a gente queria fazer isso do jeito certo, te contar, pedir perdão e sim, ficar juntos. A gente te ama, Yasmin, mas a gente também se ama. Saí daquela casa sem dizer mais nada. Não consegui mais falar, mais pensar. Voltei para casa, peguei todas as roupas do Davi que conseguia encontrar e joguei no quintal. Botei fogo. Fiquei ali vendo tudo queimar completamente entorpecida. Ele não voltou para casa naquela noite, ou na outra. Foi morar com meu pai. Os dias seguintes foram os piores dias da minha vida. Não conseguia comer, não conseguia dormir, faltei o trabalho, meus amigos tentaram me consolar, mas como explicar uma situação dessas? As pessoas ficavam sem palavras. Seu marido te traiu com seu pai? Minha melhor amiga Letícia repetiu quando contei, como se precisasse ouvir de novo para acreditar. A notícia se espalhou por Passo Fundo como fogo no mato seco. Cidade pequena é assim, logo todo mundo sabia. Os olhares na rua mudaram, tinha gente com pena, gente com curiosidade mórbida, gente que ria pelas costas. Eu me tornei a mulher que foi trocada pelo próprio pai. O Davi tentou me ligar várias vezes, mandou mensagens pedindo desculpas, dizendo que queria conversar, que queria fazer as coisas direito. Meu pai também tentou, mas eu bloqueei os dois. Não queria mais saber de nada daquilo. Entrei com um pedido de divórcio imediatamente. Felizmente não tínhamos filhos, foi a única bênção nessa história toda. Mas a raiva continuava crescendo dentro de mim. Eu queria justiça, queria que eles pagassem pelo que eles fizeram, não só comigo, mas com a memória da minha mãe, com tudo que construímos, com os anos de mentira. Foi então que comecei a planejar. Vocês lembram que eu guardei todas as provas, todas as conversas, todas as fotos, tudo? Pois é, eu tinha um arsenal. Mas eu não queria simplesmente expor eles nas redes sociais. Isso seria banal. Eu queria algo maior, algo que fizesse eles sentir uma fração da humilhação que eu senti. Comecei a investigar.
Descobri que Davi estava prestes a conseguir uma promoção gigante na construtora dele. Seria o novo diretor regional. Era algo que ele vinha trabalhando há anos. E meu pai, ele estava finalmente se aposentando e planejava vender a clínica para um grupo de veterinários jovens. A venda estava praticamente fechada. Então eu tive uma ideia. Tem um cara aqui em Passo Fundo, o Juliano, que é fotógrafo e também faz uns trabalhos de investigação particular. Já foi polícia civil antes de abrir o estúdio. Conheço ele porque fotografou meu casamento. A ironia não passou despercebida. Contratei o Juliano para me ajudar. Pedi para ele acompanhar meu pai e o Davi por 2 semanas, fotografar, filmar, documentar tudo. Ele achou estranho, mas quando contei a história ele entendeu. Meu Deus, Yasmin, isso é pesado demais. Sinto muito pelo que você está passando. Ele disse, balançando a cabeça. Pode deixar, vou te ajudar. Enquanto isso, fui atrás de outras coisas. Descobri que a construtora onde Davi trabalhava tinha uma política rígida de conduta moral para seus diretores. Valores tradicionais, imagens da empresa, essas coisas. O dono era um senhor evangélico conservador. E sobre a venda da clínica, os compradores eram uma família muito católica tradicional que se importava muito com a reputação do lugar que eles estavam comprando. As peças estavam se encaixando. Juliano fez um trabalho impecável. Conseguiu foto dos dois entrando em motéis, em cidades vizinhas, fotos deles se beijando no carro. Eu tinha tudo o que precisava. Escolhi um dia perfeito para executar meu plano. Era uma sexta-feira, véspera do aniversário de 59 anos do meu pai. Ele e o Davi iam fazer uma festinha pequena na casa, só para alguns amigos próximos. Eu sabia porque uma tia me contou, achando que eu ia querer mandar uma mensagem ou algo assim. 3 dias antes da festa, enviei um e-mail anônimo para o dono da construtora do Davi. No e-mail tinha várias fotos e vídeos com uma mensagem simples. O senhor sabia que seu futuro diretor regional está tendo um relacionamento extraconjugal com o pai da ex-esposa dele? Acredito que isso vá contra os valores que a empresa prega. 2 dias depois da festa, enviei um pacote pelos correios para a família que ia comprar a clínica do meu pai. Dentro, um pendrive com todas as evidências e uma carta. Achamos que vocês deveriam saber com quem estão fazendo o negócio. O Dr. Onilon traiu a própria filha com um genro. Essa é a índole do homem que construiu a clínica que vocês querem comprar. Um dia antes da festa, criei um perfil falso no Facebook e adicionei várias pessoas de Passo Fundo, especialmente pessoas que conheciam o meu pai e o Davi. Postei um álbum inteiro com as fotos e vídeos, com a legenda A Verdade sobre Odilon Vargas e Davi Mendes. Eles traíram Yasmin da forma mais cruel possível. Compartilhem para que todos saibam quem eles realmente são. Em questão de horas, o post foi compartilhado centenas de vezes. A cidade inteira estava falando. Meu telefone não parava de tocar. Amigos, conhecidos, até gente que eu não falava há anos estava me mandando mensagem. Mas eu não respondi ninguém. Só fiquei esperando. Na manhã de sexta-feira, o Davi foi demitido, chamaram ele no escritório e dispensaram na hora. A promoção cancelada. Ele perdeu o emprego e a reputação profissional numa tacada só. A família que ia comprar a clínica desistiu do negócio. Mandaram uma mensagem formal dizendo que não tinham mais interesse e que estavam extremamente desapontados com a falta de caráter do meu pai. A festa de aniversário cancelada, quase todos os convidados desmarcaram depois que viram as fotos circulando. Os poucos que ainda iam foi só para ver o show do circo pegando fogo. Meu pai me ligou umas 20 vezes naquele dia, mandou mensagens desesperadas. Yasmin, pelo amor de Deus, foi você que fez isso? Responde, por favor. Não respondi. O Davi apareceu na porta da minha casa, bateu na porta, gritou meu nome. Yasmin, abre essa porta, a gente precisa conversar. Você destruiu a gente, você destruiu nossas vidas. Olhei pela janela, ele estava descomposto, chorando, desesperado, sentia um prazer amargo, bem menos do que eu esperava sentir. Não abri a porta, ele eventualmente foi embora. Nas semanas seguintes, observei o desmoronamento deles de longe. Davi não conseguiu arrumar um emprego em Passo Fundo, a história tinha se espalhado demais. Ele acabou tendo de voltar para Porto Alegre, morar com a mãe dele. Ouvi dizer que estava fazendo bicos trabalhando em obras menores. Meu pai tentou vender a clínica para outras pessoas, mas a história tinha manchado tanto a reputação dele que ninguém queria pagar o valor justo. Ele acabou vendendo por quase metade do preço que valia. A aposentadoria que ele tinha planejado, comprometida. E pior, o relacionamento deles começou a ruir.
A pressão, o estresse, a culpa, tudo começou a correr o que eles diziam ser amor. Ouvi por terceiros que eles brigavam muito, que Davi culpava meu pai por terem se envolvido, que meu pai se arrependia de ter destruído a relação com a filha. Em 2 meses eles terminaram. Davi voltou para Porto Alegre definitivamente. Meu pai ficou sozinho na casa, completamente isolado. A maioria dos amigos dele se afastou. Ele se tornou um pária em Passo Fundo. Eu deveria estar feliz, certo? Eu tinha conseguido minha vingança. Tinha feito eles pagarem. Mas eu não estava feliz. 3 meses depois de tudo explodir, eu estava no supermercado fazendo compras de rotina. Estava na fila do caixa quando ouvi alguém me chamar. Yasmin, me virei, era uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Uns 50 e poucos anos, loira, elegante, com uma expressão séria no rosto. Sim, meu nome é Heloísa. Eu era muito amiga da sua mãe, Inês. Será que você tem uns minutos? Eu preciso conversar com você sobre algo muito importante. Estranhei, mas concordei. Fomos até um café ali perto. Ela pediu um cappuccino e estava visivelmente nervosa. Eu acompanhei tudo que aconteceu com você. Seu pai, seu ex-marido, ela começou. A cidade inteira ficou sabendo. E eu preciso te contar uma coisa que talvez mude a forma como você enxerga toda essa situação. Meu coração acelerou. O que você quer dizer? Heloísa respirou fundo. Sua mãe Inês era minha melhor amiga, desde a adolescência. Eu sei de coisas sobre o casamento dela com seu pai que eu acho que você precisa saber. Que coisa? Seu pai não amava sua mãe, Yasmin, não do jeito que o marido deve amar. Ela sabia disso, sempre soube. Fiquei em silêncio processando. Heloísa continuou. Odilon sempre foi gay. Sua mãe descobriu isso uns 5 anos depois de se casarem. Ela encontrou cartas, fotos. Ele tinha um relacionamento com outro homem. Quando ela confrontou ele, ele confessou tudo, chorou, implorou para ela não acabar com o casamento, disse que tinha medo da família, da cidade, de perder você. A mãe sabia, sussurrei atordoada. Sabia, e ela tomou uma decisão. Ela amava seu pai, mesmo sabendo que ele não podia corresponder da mesma forma. Ela decidiu ficar no casamento por você, para você ter uma família. Mas ela fez seu pai prometer uma coisa, que ele nunca te machucaria, que ele sempre colocaria você em primeiro lugar. Lágrimas começaram a rolar no meu rosto. Por que você está me contando isso? Porque eu vi que você fez. Vi você destruir seu pai publicamente. E olha, eu não estou dizendo que o que ele fez foi certo. Não foi. Ele traiu sua confiança da forma mais horrível. Mas o que? Interrompi minha voz saindo mais alta que pretendia. Mas ele passou a vida inteira escondendo quem ele é. Viveu uma mentira para proteger você, para honrar a memória da sua mãe, para ser o pai que achava que deveria ser. E quando ele finalmente encontrou alguém, quando ele finalmente teve coragem de viver quem ele realmente é, você destruiu ele. Ele me traiu, gritei, e as pessoas no café olharam. Ele transou com o meu marido. Como você pode defender isso? Eu não estou defendendo, Heloísa respondeu calmamente. Eu estou só te dando contexto. Seu pai errou feio. A forma como tudo aconteceu foi horrível. Mas ele não é um monstro, Yasmin. Ele é um homem gay que passou 60 anos da vida escondendo isso, com medo, se reprimindo, e quando ele finalmente encontrou o amor, foi com a pessoa errada, na hora errada, da pior forma possível. Ela colocou a mão sobre mim. Sua mãe me fez prometer que se algum dia fosse necessário, eu te contaria a verdade sobre quem seu pai é. Morreu sem você saber, porque ela achava que você era muito nova, que não ia entender, mas agora você é adulta e merece saber. Heloísa se levantou. Pensa bem sobre o que eu te contei, Yasmin. A vingança pode ter sido satisfatória no momento, mas será que valeu a pena? Será que a sua mãe ia querer que você destruísse seu pai dessa forma? Ela foi embora, me deixando sozinha no café, chorando, completamente perdida. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que a Heloísa tinha me contado. Fui até a casa onde cresci, que agora estava praticamente abandonada. Meu pai não estava. Ele passava os dias na clínica, trabalhando até tarde, se escondendo do mundo. Entrei no quarto que tinha sido dos meus pais, revirei as gavetas, procurei nos armários e encontrei uma caixa de sapatos velha, escondido no fundo do guarda-roupa. Dentro, cartas, dezenas de cartas da minha mãe para o meu pai, escritas de longos anos. Sentei no chão e comecei a ler, as lágrimas embaçando minha visão. Odilon, eu sei que você não pode me amar do jeito que eu queria. E tudo bem, eu escolhi ficar porque eu te amo, porque a Yasmin te ama, porque juntos formamos uma família. Não me arrependo. Só te peço uma coisa, seja feliz, mesmo que seja depois que eu partir, seja quem você é. Outra carta. Querido,
Vi você hoje olhando aquele homem na rua. Vi a tristeza nos seus olhos. Meu coração doeu. Não por ciúme, mas por saber que você nunca vai poder viver isso abertamente. Prometo que eu vou te proteger sempre e espero que um dia você encontre coragem. E mais uma. Yasmin perguntou hoje se eu e você nos amávamos de verdade. Eu disse que sim, porque é verdade. Mas é um amor diferente do que ela imagina. É um amor de companheirismo, de respeito, de construção. Você me deu a coisa mais preciosa do mundo, nossa filha, e por isso eu vou sempre te amar, Odilon, do meu jeito. Chorei até não ter mais lágrimas. Minha mãe sabia, sempre soube e mesmo assim amou, protegeu nosso pai. Peguei meu celular com as mãos tremendo e liguei para o meu pai. Ele atendeu no terceiro toque. Yasmin, a voz dele estava rouca, cansada, quebrada. Pai, eu estou em casa, encontrei as cartas da mãe. Silêncio do outro lado, depois um soluço. Ela te amava muito, filha, tanto quanto eu. Por que você nunca me contou a verdade? Porque eu tinha medo de você me odiar, medo de desmoronar tudo que construímos. Eu passei a vida inteira sendo covarde, Yasmin, e quando eu finalmente tive coragem de ser quem eu sou, eu escolhi o pior caminho possível. Te machuquei da pior forma. Pai, o que aconteceu entre você e o Davi? Como começou? Ele suspirou fundo. Foi sem querer. A gente conversava muito, ele me entendia, me ouvia. Eu nunca tinha tido isso com ninguém. E quando percebi, já era tarde demais. Eu tinha me apaixonado e ele também. A gente tentou resistir, juro que tentamos, Mas vocês eram egoístas demais para parar, completei a raiva ainda presente, mais diferente agora, mais suave, mais confusa. Sim, fomos, e eu vou carregar essa culpa pro resto da minha vida. Eu destruí você e nunca vou me perdoar. Destruí meu relacionamento com você, perdi tudo o que importava. O Davi voltou para Porto Alegre e terminou comigo, disse que não conseguia mais olhar para mim sem sentir culpa, e eu fiquei aqui sozinho, colhendo o que plantei. O senhor merecia, falei, mas minha voz não tinha mais veneno. Eu sei, filha, eu sei. Não procurei meu pai imediatamente depois daquela ligação. Ainda estava processando tudo, a traição, a vingança, as cartas da minha mãe, a verdade sobre quem meu pai sempre foi. Comecei terapia, precisava, toda aquela situação tinha me destruído de formas que eu nem percebia. A terapeuta, a doutora Simone, me ajudou a entender muitas coisas. Yasmin, o que seu pai e seu marido fizeram foi errado. Não existe justificativa para a traição, mas a vingança que você executou também teve consequências. Você precisa entender que as duas coisas podem coexistir. Eles erraram e você também errou na forma como lidou com isso. Ela me disse em uma das sessões. Mas eles mereciam pagar pelo que fizeram. Merecer pagar e destruir são coisas completamente diferentes. Você tinha o direito de estar com raiva, de se divorciar, de cortar contato, mas expor eles publicamente, fazer eles perderem emprego, destruir a reputação deles na cidade, isso foi além da justiça, foi crueldade. Aquilo doeu, porque no fundo eu sabia que era verdade. Passei meses refletindo, meses tentando reconstruir minha vida, minha identidade. Quem era eu sem ser a filha do Odilon ou a esposa do Davi? Quem era Yasmin? Sozinha, despida de todos os seus papéis. Foquei no trabalho, meu consultório de nutrição começou a crescer, fiz novos amigos, saí algumas vezes com homens, mas nada sério, não estava pronta para confiar de novo. E durante todo esse tempo, meu pai me mandava uma mensagem por semana, sempre a mesma coisa. Bom dia, filha. Só queria que você soubesse que eu te amo e que sinto muito por tudo. Quando você estiver pronta para conversar, estarei aqui. Nunca respondi, mas também nunca bloqueei o número dele. Foi numa tarde de novembro, quase um ano depois de tudo ter explodido, que finalmente tomei coragem. Peguei o carro e dirigi até a clínica do meu pai. Ela estava diferente, menor, mais vazia. Ele tinha demitido quase todos os funcionários, mantendo só o essencial. A recepcionista Carla, que trabalhava lá há 15 anos, me reconheceu e abriu um sorriso triste. Yasmin, que surpresa! Seu pai está no consultório. Quer que eu avise ele? Não precisa, eu vou lá. Caminhei pelo corredor que conhecia tão bem, quantas vezes vim aqui depois da escola, quantas vezes fiquei brincando na recepção enquanto meu pai atendia os animais. Bati na porta do consultório. Entra, a voz dele respondeu. Abri a porta, meu pai estava sentado na mesa, preenchendo fichas. Quando me viu, ficou paralisado. O rosto dele estava mais magro, mais velho, tinha mais cabelos brancos do que eu me lembrava. Yasmin, oi pai, ficamos ali nos encarando. O silêncio era pesado, carregado de meses de dor, raiva e arrependimento. Ele se levantou devagar. Você quer conversar? Acho que sim, acho que a gente precisa.
Fomos até a sala dele no fundo da clínica, a mesma onde ele me ensinou a fazer a lição de casa, a mesma sala onde choramos juntos quando a minha mãe morreu. Sentamos um de frente para o outro. Eu li as cartas da mamãe e comecei. Todas elas. Ele fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Ela era uma mulher incrível, melhor do que eu merecia. Por que você se casou com ela se sabia que era gay? Porque eu tinha medo, porque na minha época, na minha família, isso não era uma opção. Meu pai me levaria para um tratamento, me expulsaria de casa, me deserdaria. Eu fiz tudo o que o mundo esperava de mim e no processo acabei machucando a pessoa que mais me amou nessa vida. E a mamãe aceitou? Ela ficou com você sabendo que você nunca ia amá-la do jeito que ela merecia? Ela me amou sabendo exatamente quem eu era e eu amei ela do meu jeito. Não era um amor romântico, mas era amor, era parceria, era respeito, era gratidão e foi real, Yasmin. Pode não ter sido o amor do conto de fadas, mas foi real. Respirei fundo. E o Davi? Como isso aconteceu? Meu pai passou a mão pelo rosto. Foi a primeira vez da minha vida que eu senti atração por alguém que retribuía. Sabe quantos anos eu vivi reprimindo isso? 60 anos, Yasmin. 60 anos fingindo, escondendo, tendo medo. E quando finalmente aconteceu, eu fui egoísta, fui covarde. Porque em vez de ser honesto com você, em vez de terminar tudo direito, eu escolhi esconder. Eu machuquei você da pior forma possível. Vocês transaram na nossa casa? Falei a voz quebrando. Na cama onde eu dormia com ele? Não, ele respondeu rapidamente. Nunca. Eu juro por tudo que é mais sagrado, Yasmin. Nunca fizemos nada na casa de vocês. Isso era uma linha que a gente nunca cruzou. Só aqui na minha casa, em motéis, nunca no seu espaço. Não sei porquê, mas aquilo me aliviou um pouco. Uma linha, pelo menos, eles não tinham cruzado. E agora, vocês ainda estão juntos? Não, terminamos já faz um tempo. Ele não conseguia mais lidar com a culpa e eu perdi minha filha por causa daquilo. Não valia a pena. Você me escolheu? Tarde demais, mas sim, eu te escolhi. Sempre deveria ter te escolhido. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Eu te odeio, falei finalmente. Ou pelo menos eu quero te odiar. Mas toda vez que eu tento, eu lembro de você me ensinando a andar de bicicleta. Eu lembro de você cuidando de mim quando eu estava doente. Eu lembro de você chorando no enterro da mamãe e me abraçando forte, dizendo que a gente ia ficar bem. E eu não consigo te odiar completamente. Ele chorava abertamente agora. Eu não espero que você me perdoe, filha. Nem agora, nem nunca. O que eu fiz é imperdoável. Mas eu preciso que você saiba que eu te amo mais do que tudo nessa vida. E que eu daria qualquer coisa para voltar no tempo e fazer diferente. Também não sei se eu consigo te perdoar, admitir. Não sei se um dia vou conseguir. Mas eu quero tentar. Não por você, por mim. Porque eu não quero carregar esse ódio para sempre. O perdão não veio de uma hora para outra. Foi um processo lento, doloroso, cheio de indas e vindas. Comecei a almoçar com meu pai uma vez por mês, depois a cada 2 semanas. Conversávamos sobre coisas triviais no começo, o tempo, a clínica, meu trabalho. Evitávamos o assunto Davi como se fosse uma bomba prestes a explodir. Mas eventualmente precisávamos falar sobre ele. Você ainda fala com ele? Perguntei num dos nossos almoços, 6 meses depois do nosso primeiro encontro. Não. Ele me mandou uma mensagem no aniversário, só isso. Acho que ele está tentando reconstruir a vida dele em Porto Alegre. Você ainda ama ele? Meu pai pensou antes de responder. Eu amei muito, mas o que a gente tinha foi construído em cima de mentiras e traição. Não tinha como sobreviver quando a verdade veio à tona. E no final, o preço foi alto demais. Você se arrepende de ter me apaixonado? Não. Foi a primeira vez que eu me senti vivo dessa forma, mas me arrependo da forma como aconteceu. Me arrependo de não ter tido coragem de ser honesto com você desde o começo. Me arrependo de ter te machucado. Eu também estava mudando. A terapia me ajudou a entender que minha vingança, por mais justificada que parecesse na minha cabeça, tinha sido excessiva. E mesmo que eles merecessem pagar pelo que fizeram, a forma como executei foi desproporcional. Doutora Simone, eu me sinto culpada, confessei numa sessão. Eu sinto que virei uma pessoa que eu não reconheço, uma pessoa capaz de destruir outros seres humanos. Você estava com raiva, traumatizada, agiu por dor. Isso não justifica, mas explica, ela respondeu. A questão agora é o que você vai fazer com isso? Vai carregar essa culpa para sempre ou vai tentar fazer as pazes com o que aconteceu? Levei quase 2 anos, mas finalmente cheguei no ponto onde sentia que precisava fechar aquele ciclo completamente.
Numa tarde de quinta-feira, peguei o carro e dirigi até Porto Alegre. Tinha conseguido o endereço do Davi através de uma amiga em comum. Ele morava num apartamento pequeno no bairro Cidade Baixa. Trabalhava numa construtora menor, reconstruindo sua vida aos poucos. Toquei a campainha e ele demorou a atender, mas quando abriu a porta e me viu, seu rosto empalideceu. Yasmin, o que você está fazendo aqui? Eu preciso conversar com você. Pode ser? Ele hesitou, mas acabou me deixando entrar. O apartamento era simples, limpo, mas sem vida, sem fotos, sem decoração, um lugar de alguém que estava apenas existindo, não vivendo. Sentamos na pequena sala, o silêncio era desconfortável. Como você está? Ele perguntou a voz baixa. Melhor, e você? Sobrevivendo, tentando recomeçar. Respirei fundo. Eu vim aqui pedir desculpas. Ele me olhou surpreso. Desculpas? Você? Sim, pelo que eu fiz. A exposição pública, fazer você perder o emprego, destruir a sua reputação. Você merecia pagar pelo que fez comigo, mas não daquela forma. Foi cruel e eu me arrependo. Davi ficou em silêncio por um longo tempo, processando, e então ele começou a chorar. Yasmin, eu não sei o que dizer. Eu te machuquei de uma forma horrível. Eu traí você, menti para você, destruí nossa vida juntos. E você tem todo o direito de ter me odiado. Eu odiei durante muito tempo, mas o ódio só me machucava ainda mais. E eu percebi que por mais que você tenha errado, por mais que tenha me traído, você também estava lidando com algo que não entendia. Você estava destruindo a sua sexualidade, se apaixonando pela primeira vez de verdade. E isso não justifica a traição, mas eu entendo agora que era mais complexo do que eu pensava. Eu amei você, Yasmin, do meu jeito eu amei, mas não era o tipo de amor que você merecia. E quando eu conheci o seu pai, quando eu senti aquela conexão, foi a primeira vez que eu entendi o que era estar apaixonado de verdade. Mas a gente fez tudo errado. Fizeram, mas eu também fiz errado na forma como eu me vinguei. Conversamos por horas, Davi me contou sobre como tinha sido difícil reconstruir tudo, sobre como tinha perdido amigos, família, oportunidades, sobre como tinha feito terapia, aceito sua sexualidade, mas carregava a culpa do que tinha feito. E eu contei sobre o meu processo de cura, sobre a minha terapia, sobre reconstruir a relação com o meu pai. Como ele está? Davi perguntou e dava para ver a sua saudade nos olhos dele. Melhor, mais leve, ele vendeu a clínica, se aposentou, está morando numa cidade menor, mais tranquila, faz trabalhos voluntários com animais na rua. Acho que ele finalmente está encontrando paz. Ele ainda pensa em mim às vezes? Não sei, a gente não fala sobre você. Acho que é dolorido demais para os dois. Quando fui embora, nos despedimos com um abraço. Não era perdão completo, mas era um começo. Era reconhecer que todos nós erramos, que todos nós somos humanos, falhos e complexos. Hoje, 3 anos depois de tudo que aconteceu, minha vida é diferente. Não é perfeita, mas é minha. Meu consultório de nutrição cresceu, abri uma filial e contratei 2 nutricionistas para trabalhar comigo. Conheci alguém, Lucas, um professor de educação física. Estamos juntos há 1 ano e dessa vez é real, é saudável e baseado em honestidade. Meu pai mora em outra cidade agora, numa casa pequena com vista para a serra. Ele adotou 3 cachorros de rua e trabalha voluntariamente numa ONG de proteção de animais. Finalmente, aos 61 anos, ele está vivendo abertamente como um homem gay. Não está com ninguém, mas está em paz consigo mesmo. Visitamos um ao outro uma vez por mês, as coisas nunca voltaram a ser como eram. Não tem como voltar depois do que aconteceu, mas construímos algo novo. Uma relação baseada em verdade, mesmo que dolorosa. O Davi está noivo, conheceu um cara em Porto Alegre, um arquiteto. Eles vão se casar no ano que vem. Meu pai me contou depois que soube por conhecidos em comum. Fiquei feliz por ele, de verdade. A história que vivi me ensinou muitas coisas. Aprendi que a vingança, por mais satisfatória que pareça no momento, não cura a dor. Aprendi que as pessoas são complexas, que carregam traumas e segredos que as fazem agir de forma que machucam os outros. Aprendi que perdão não significa esquecer ou justificar, significa liberar o peso do ódio. Aprendi que minha mãe era mais sábia do que eu imaginava. Ela amou meu pai conhecendo todas as suas limitações, todas as suas verdades. E isso não fez ela fraca, fez incrivelmente forte. Às vezes ainda sinto raiva, às vezes ainda choro pelo que eu perdi, a inocência, a confiança, a família que eu pensava ter, mas também ganhei algo, a verdade. E com a verdade, mesmo que dolorosa, veio a liberdade.
Passo Fundo já não fala mais sobre o escândalo, virou história antiga, substituída por novas fofocas, novos dramas, a vida segue. E eu também. E essa é a minha história de como fui traída pelas duas pessoas que eu mais confiava, a história de como eu me vinguei de uma forma muito cruel e a história de como eu aprendi que no final todos nós somos apenas humanos, quando encontrar amor, aceitação e paz. Espero que quem esteja ouvindo isso aprenda com os meus erros, aprenda que a vingança não vale a pena, aprenda que a dor, por mais intensa que seja, eventualmente ela passa, e aprenda que perdoar, verdadeiramente perdoar, é um presente que você dá a si mesmo e não à pessoa que te machucou. Obrigado por ouvir a minha história e lembre-se, por mais escuro que pareça o túnel, sempre existe uma luz no final. Às vezes você só precisa ter coragem para continuar caminhando. Fim. Muito bem, meus queridos amigos, chegamos ao fim de mais um relato. O que vocês acharam dessa história, da história da Yasmin? Uma história muito forte, né? Muito polêmica também, né, pessoal? Vendo também esse adultério, né? Esse relacionamento aí proibido. E o pior, né? Entre o pai e o próprio genro, né? Uma coisa assim realmente muito escandalosa, muito feia, né? Mas que bom que a Yasmin conseguiu superar tudo isso, né? Ela se vingou, né? Foi uma vingança muito pesada, ela precisava tirar aquilo do peito, né? Ela precisava descontar aquela raiva que ela estava sentindo, mas foi muito desproporcional. Mas aí, o que vocês acham? Vocês concordam com a vingança que ela fez ou vocês acham que ela pesou a mão? Eu adoraria saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, não esqueça de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Um abraço e tchau!